Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Um vídeo muito agitado, até porque a sexta-feira por si só, desde os seus primeiros minutos, já foi bastante movimentada. Às 6 horas da manhã desembarcou aqui na cidade carioca o chileno Pablo Galdamez, logo após embarcar no Rio de Janeiro. Ele foi ao hotel, deixou as suas bagagens e nestas últimas horas passou pelos exames médicos. A gente, é claro, vai trazer informações sobre toda a chegada de Galdamez ao Rio de Janeiro. Inclusive, a gente vai receber aqui um convidado mais do que especial para trazer a você, torcedor vascaíno, de uma forma mais detalhada, quem é esse novo reforço do Vasco. Pois a gente ouve muito falar, mas ainda não se dá para entender. O Galdamez é um camisa 5? É um primeiro volante de pegada, de marcação? Ou o Galdamez é um camisa 8? A gente trouxe aqui um dos principais canais de scout do YouTube de futebol para falar sobre esse novo reforço do Vasco da Gama. Além disso, vamos falar também sobre tudo o que aconteceu nessa sexta-feira. Tem reunião na FERJ, tem preparação para o Clássico dos Milhões, tem problemas com a arbitragem. Olha, vascaíno, um vídeo muito agitado que, é claro, você jamais poderá perder. Porém, antes de começar aqui, é claro, como sempre fazemos aqui no canal, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, né? Você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo, aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se. Está vendo essa palavrinha inscrever-se? Aperte nela e faça parte da nossa família. Tem muitas pessoas que chegam aqui no nosso canal, acompanham o nosso conteúdo, porém ainda não se inscreve. Então é claro, vascaíno, se você está aqui diariamente volta, gosta do nosso canal, mas ainda não é um inscrito, é rápido, é fácil demais. Aperte nessa palavrinha inscrever-se e faça parte da nossa família. Além disso, é claro, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Contamos muito com vocês neste vídeo que está cheio de informação a você, Cruz Maltino. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente este Fala Gigante, é claro, falando sobre Pablo Galdamez, pois na manhã desta sexta-feira, às 6 horas da manhã, desembarcou o voo do chileno aqui no Rio de Janeiro. Ele pegou um voo de Roma, Itália, diretamente aqui para a cidade carioca. Ele que nesta última temporada vestiu a camisa do Genoa, onde inclusive, né, foi comprado alguns anos atrás, após uma passagem de destaque, vestindo a camisa do Vélez Sarsfield. Inclusive, né, durante esse período de Genoa, ele também teve uma passagem pequena, curtinha, pelo Cremonese, também do futebol italiano. Foram 15 partidas, um gol marcado, 2 assistências. Porém, realmente, o grande momento de Pablo Galdamez foi no Vélez Sarsfield, lá na temporada de 2021. A última grande temporada, que inclusive o rendeu uma passagem pela seleção do seu país, a seleção do Chile, onde foi companheiro de Medel. Se você ainda não deu uma olhada no nosso Acorda Vascão, o que eu indico a você é, corre lá para ver, espera acabar aqui esse vídeo, e depois vá lá dar uma olhada, porque a gente trouxe aí toda a entrevista que Pablo Galdamez deu nessa parte da manhã no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Ele falou sobre essa amizade com o Medel, ele falou, né, também, inclusive, sobre a expectativa que ele tem em vestir a camisa do Vasco da Gama, porque ele está vindo ao Gigante da Colina, disse sobre a grandeza do clube, a história do clube e esse papel de influência que Medel teve na sua chegada ao Cruz Maltina. A gente esteve presente nessa parte da manhã de sexta-feira lá no aeroporto, acordamos, bem cedinho, né, para chegar lá por volta das 5h30 da manhã e cobrimos aí toda a chegada do chileno, que inclusive desembarcou aqui no Rio de Janeiro acompanhado de sua cadelinha Moca, uma cadela que, segundo mesmo, já tem 5 anos e meio o acompanhando, já está junto dele há muito tempo. Ele até a chamou de filha em determinado momento nas suas palavras. Ele desembarca na cidade carioca. Logo após o desembarque, ele foi ao hotel, deixou as suas malas e depois, né, de deixar as suas bagagens no hotel, ele partiu em direção a uma clínica para realizar os exames médicos, para ser aprovado, né, automaticamente assinar o contrato com o Cruz Maltino, como aparece aí nas imagens a vocês, nesse momento que Pablo Galdamez já está na clínica para realizar os exames. Nestas últimas horas, a gente teve aí, né, a gente sempre está de olho nas informações, e foi dada a notícia que teria tido problemas nos exames médicos de Pablo. A gente, é claro, sempre está apurando as notícias, a gente sempre está de olho nas informações, e eu, pelo menos, nesse momento, assim, tô gravando às 4 horas da tarde, esse vídeo deve estar subindo para o YouTube por volta das 5.
não tem absolutamente nenhuma informação de problemas físicos que possam comprometer a chegada de Pablo. Se é claro, a gente tiver essa notícia, você que acompanha o nosso canal sabe da nossa seriedade, vai trazer a vocês para confirmar. Mas até o momento não tenho nenhuma informação sobre isso. Inclusive, a convicção hoje é de que Pablo feche com o Vasco, assine contrato e venha a ser um reforço do Gigante da Colina. Até porque no momento que o Pablo estava lá, ele foi até perguntado, ele respondeu as 3 perguntas, falou sobre a sua cadelinha e de forma distante, quando ele já estava indo embora, ele perguntou: e a forma física, tá bem? Ele respondeu brevemente: está tudo bem, está tudo tranquilo, dando a entender que pode realmente atuar o quanto antes sob o comando de Ramon Dias. Mas fica-se também a dúvida, né? Quem é o chileno? Quem é o Pablo que chega ao Vasco? O Pablo é um camisa 5? É um volante? É um pitbull? Ou o Pablo é um camisa 8? Um Andrei que tem essa qualidade defensiva, mas que pisa na área, tem uma qualidade para armar jogadas, sabe passar o jogo. A gente convidou e está aqui nesse momento com vocês o nosso grande amigo Felipe Barros. Felipe Barros é um jornalista, um analista de desempenho que tem um canal chamado FBTV aqui no YouTube, um canal fortíssimo, um canal aí que é hoje um dos principais nesse ramo de análise de atletas. A gente fez um convite aqui a ele, ele aceitou na hora e falaram a você, torcedor vascaíno, quem é Pablo Galdamés, o novo reforço do Vasco. Então tire todas as suas dúvidas com o nosso grande amigo Felipe Barros. Então, Felipe, fala aí com eles. Quem é esse novo reforço do Vasco? É 5, é 8? Dá uma olhada aí, vascaíno. Fala, galera vascaína, ligada no canal do Gigante. Aqui quem fala é Felipe Barros, sou responsável pela FBTV no YouTube. Estou a convite do meu amigo Lucas para falar um pouquinho sobre Pablo Galdamés, volante, meio-campista que está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Vasco da Gama. Bem, pessoal, Pablo Galdamés é chileno, como todo mundo já viu no noticiário, um cara que recentemente fez parte do plantel principal da seleção do Chile, teve muita conversa, muito debate nos últimos dias sobre a sua real função, característica dentro de campo. Se é um primeiro volante, um meio-campista com mais saída, um segundo homem de meio campo. Bem, o Pablo Galdamés, pessoal, ao longo das últimas temporadas, ele meio que variou por todas as funções do meio de campo. Ele já foi um primeiro volante mais postado, especialmente nas épocas de futebol argentino. Chegou a ser um segundo volante com mais saída para o jogo, que é a posição que eu, Felipe, mais gosto, que ele atua no futebol italiano em várias oportunidades recentes, chegou a ser até um meia de criação, um cara mais à frente no meio de campo. Eu, Felipe, acho que, ele é um jogador que tem uma qualidade razoável de marcação, um cara que sabe se posicionar, sabe fazer os desarmes defensivos, e para um jogador que atua no campo de defesa, como volante, principalmente, até tem uma qualidade de bola, saída de bola, né, qualidade com a bola no pé, satisfatória, acima da média. É um cara que tem uma boa técnica, sabe achar um passe interessante, cobra bola parada. Quando ele é colocado mais à frente, para ser um cara com mais obrigação de criação de jogadas, aí sim, ser o cara responsável pela criatividade do time, aí eu já acho que ele deixa um pouco a desejar. Não é um atleta que não tem trato com a bola, nesse sentido ele tem, sim, só que não a ponto de ser o cara responsável pela criação da sua equipe. Veja ele mais ele podendo ser um primeiro homem de meio campo, mas está chegando esforço para o Vasco, eu tenho muito mais perspectivas no esforço do que nele, mas pode ser um segundo homem de meio campo, jogar em dupla com o argentino, jovem argentino, que está chegando ao Vasco. Assim, eu acho que é uma contratação de composição de elenco, não é um nome ruim para você ter no plantel, mas assim, ocupa uma vaga de estrangeiro, eu acho que talvez no mercado nacional você pudesse encontrar um atleta com esse perfil, né? Um brasileiro que não ocupasse essa vaga. E quando a contratação foi fechada, o Paulo ainda não tinha tido a séria lesão. Acho que com a lesão do Paulinho vai ficar um pouco de déficit ali. Vai sair o Paulinho, entra o Galdamés, né? Ele podia ser um segundo homem, podia jogar também na função do Paulinho Paulo. Então eu acho que o Vasco vai continuar precisando trazer um meio-campista com um pouco mais de qualificação para chegar e vestir a camisa. Resumindo a ópera, acho uma contratação razoável do Vasco com uma composição de elenco, tá bom? Lá na FBTV no YouTube, pessoal, tem o scout completo sobre o jogador. Eu trouxe detalhadamente os números, função, mapa de calor, né, do atleta, histórico de lesões, histórico na carreira, tudo para vocês conferirem. Tá bom? Então deixem um like aqui no canal do Gigante, depois corram lá na FBTV, se inscrevam, deixem o like e deixem no comentário dos scouts que vieram aqui do canal do Gigante, que eu deixo aquele meu likezão no comentário de vocês, beleza? Um grande abraço a todos e vamos ficar ligados. Daqui a pouco vai ter mais contratação do Vasco e eu apareço aqui novamente. Valeu! Então, como vocês viram aí, né, o nosso amigo Felipe Barros esclareceu a situação. Esse é Pablo Galdamés, novo reforço do Vasco da Gama, que chega para complementar aí o elenco de Ramon Dias. Bom reforço? Deixa clara a sua opinião aí nos comentários. Chega para dar uma movimentada nesse setor de meio campo
Cruz Maltino. E você, é claro, né, que quer sempre ficar ligado, acompanha aqui o nosso canal, que a gente constantemente vai estar trazendo aqui análise sobre os novos reforços do Vasco da Gama, porém, principalmente, dá uma moral lá pro Felipe, vá lá no canal FBTV. A gente vai colocar o link aqui no comentário fixado. Assim que acabar, corre lá para dar uma olhada numa análise mais completa sobre o Pablo Galdamez, até porque o Felipe traz uma análise muito mais detalhada no canal dele. Então, se você quer saber mais sobre o Pablo, corre para lá e também dê uma moral, se inscreva, vá lá também na página das redes sociais do Felipe, ajude aí o canal do nosso amigo que deu uma moral gigantesca aqui neste Fala Gigante. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos seguir? Vamos complementar ainda, porque temos muitas informações para trazer aqui ainda neste vídeo a você. E quero falar aqui agora sobre Campeonato Carioca, pois se nesta manhã de sexta-feira chegou aqui no Rio de Janeiro Pablo Galdamez, enquanto isso, poucas horas depois estava acontecendo na FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, uma reunião que contou com representantes do Vasco e representantes do Flamengo, uma reunião que a própria FERJ pediu para que as duas equipes, os dois clubes, viessem a ajudar a federação a escolher o árbitro. Sim, inovador. FERJ sendo FERJ, juntou dois clubes para que os clubes pudessem ajudar a federação a escolher quem será o comandante do apito no Clássico dos Milhões. E foi decidido, inclusive, né, nestas últimas horas aqui, a gente traz a vocês o árbitro de campo de Vasco da Gama e Flamengo, será Wagner do Nascimento Magalhães. Esse será o árbitro de Vasco e Flamengo pela sexta rodada da Taça Guanabara. E diferente, né, do senhor Tarcísio Pinheiro Caetano, esse nome eu jamais irei esquecer. O nome que apitou Vasco da Gama e Bangu no último domingo no Mané Garrincha. Diferente do árbitro que apitou Vasco e Nova Iguaçu na última quarta-feira. O João Marcelo, salvo engano, o nome do profissional. Os dois afastados pela federação após atuações pífias em jogos do Vasco da Gama. O Wagner é um árbitro que tem mais conhecimento de futebol profissional. Porque esses dois que foram escalados para os dois últimos jogos do Vasco não tinham conhecimento algum. Para vocês terem noção, o árbitro de Vasco e Nova Iguaçu não havia apitado nenhum jogo de profissional mesmo da primeira divisão, da segunda divisão ou da terceira divisão. Não havia apitado nenhum jogo pela CBF como o árbitro de campo mesmo nas principais divisões do Brasil. Ele apitou no Sub-17, no Sub-20 e alguns jogos do Campeonato Carioca, mas da terceira e da segunda divisão do Carioca, da primeira, da segunda e da terceira divisão do Campeonato Nacional, ele não apitou em 2023. Então, como, né, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro coloca um árbitro desse para apitar jogos do Vasco da Gama? Devido a todos os erros, é claro, exatamente por esse motivo foi convocada essa reunião. Pelo lado do Vasco esteve representando o Alexandre Matos, o diretor executivo esteve na sede para ajudar aí, auxiliar a FERJ a decidir o árbitro, e o Wagner do Nascimento Magalhães, o árbitro que está acostumado no último ano, né, em 2023, aí ele apitou jogos da elite do futebol brasileiro, como por exemplo na Série A, um São Paulo e América Mineiro, um Goiás e Palmeiras, Santos e Bahia, Internacional e Bahia, Atlético Paranaense e Corinthians, foram vários jogos aí da elite do futebol brasileiro no ano passado. Até o momento aqui estou com a tabela aberta dos jogos apitados pelo mesmo, não tem nenhum jogo do Vasco que ele apitou no ano de 2023, mas é um árbitro já acostumado com a elite, então domingo teremos pelo menos um árbitro de Série A apitando Vasco da Gama e Flamengo, ainda com o auxílio do VAR, né? A FERJ desde o início havia esclarecido isso, que clássicos terão o auxílio do VAR. Após todos os erros, também foi implementado que o VAR será utilizado em jogos entre grandes e pequenos. Apenas os jogos entre os pequenos, né, não terá o auxílio do equipamento de vídeo, mas os clássicos, como está determinado desde o início, terá o aparelho do VAR auxiliando o árbitro de campo. Então, teremos pelo menos um árbitro de futebol a nível nacional, a nível de elite brasileira e também com o auxílio do VAR nesse Clássico dos Milhões. No próximo domingo a gente espera que não venha a ocorrer nenhum problema. O torcedor vascaíno está cansado de ter problemas com a arbitragem. É ficar de olho, Vasco e Flamengo confirmado, Wagner do Nascimento Magalhães. Dá arrepio, vascaíno? Escutou o nome do Wagner Nascimento? Dá arrepio? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E olha, Vascão, para prosseguir aqui com o vídeo, quero falar com vocês ainda sobre esse Clássico dos Milhões. Por quê? Porque nessa parte da tarde de hoje, um jornalista, no caso repórter Leonardo Vieira, do CBN, da rádio CBN, voou, né, sobrevoou, melhor dizendo, o estádio Mário Filho, Maracanã, palco do jogo desse próximo domingo entre Vasco e Flamengo. E durante esse momento, às 7 horas da manhã, momento do voo, inclusive,
As imagens captadas não foram boas, muito pelo contrário, foram imagens ruins. O gramado hoje do Maracanã apresenta péssimas condições, como está aparecendo na imagem a vocês. O último jogo que aconteceu no Maracanã foi aquele jogo, infelizmente, é uma grande loucura, lá do torneio não, perdão, do amistoso de final de ano do Zico, né? O jogo do Zico, eu não sei, acredito que é Jogo das Estrelas o nome. Após aquele jogo não houve mais nenhuma partida no Maracanã e o Maracanã segue ainda assim. Esse jogo aconteceu no dia 27. Depois desse jogo aconteceu o show da Ivete Sangalo e também do ex-Beatle Paul McCartney. O último jogo oficial que aconteceu, né, antes de todo esse Jogo da Estrela, dos shows, foi no dia 6 de dezembro e desde lá, olha, nenhum cuidado com o Maracanã. Tá realmente uma vergonha o estádio Mário Filho, em péssimas condições para o jogo desse próximo domingo. E sabe qual é o mais engraçado? Que ontem a gente trouxe aqui no Boa Noite Gigante, Flamengo e Fluminense, a dupla Fla-Flu que hoje é o consórcio, se manifestando contra o Vasco, dizendo que o Vasco não teria condições de gerir o Maracanã, porque é a empresa que vai ajudar o Vasco a fazer parte ali da licitação é a mesma empresa que comanda o Allianz Parque lá em São Paulo, o estádio do Palmeiras. E como lá teve problemas de gramado, essa empresa também poderia ter uma influência negativa dentro do clube. Então eles não entendem nada de gramado, não entendem nada de gerir um estádio e ainda confundem a cabeça do torcedor com essas falácias que foram feitas pela dupla Fla-Flu ontem e ainda afirmam ainda mais que não tem noção devido ao estado hoje do estádio Mário Filho. Uma vergonha, véspera de Clássico dos Milhões, o estádio do Maracanã com relação ao seu gramado estar desse jeito. É realmente muito triste, mas enfim, faz parte, domingo vai ser novamente assim. E falando em domingo, né, vascaíno, para fechar aqui este Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, né, desta sexta-feira, retornaremos, é claro, no último vídeo do dia, falar sobre Adson, o que temos a trazer aqui a vocês sobre esse jogador. O Adson é um atleta que chegou ao Vasco da Gama, o Vasco pagou 5 milhões de euros pela contratação do atleta, um jovem jogador de 23 anos de idade, criado nas categorias de base do Corinthians, com mais de 100 jogos do profissional, um atleta que sempre foi colocado uma expectativa muito grande sobre ele, conseguiu render e não à toa foi vendido para o Nantes, né, pelo valor de 5 milhões de euros. O Vasco comprou ele pelo mesmo valor que o Nantes comprou no meio do ano passado. Foi uma passagem muito apagada pelo Adson no futebol francês, apenas 8 partidas, sendo 2, inclusive apenas como titular. Então ele volta ao Brasil com a esperança de renascer, se é assim que nós podemos falar, ou até melhor dizendo, recomeçar no Brasil e quem sabe visar aí uma futura venda para o futebol europeu. Já está no Brasil há algum tempinho, ele chegou ao Brasil antes mesmo do elenco retornar do Uruguai e desde lá, desde a semana passada, ele está tentando recuperar a sua boa condição física. Ele é um ponta e tem como principal característica exatamente a velocidade. Então não tem como o Adson ser uma peça utilizável se ele não estiver bem fisicamente. E exatamente por esse motivo, a gente já falou com vocês no Acorda Vascão, mas traz até de forma mais detalhada aqui neste Fala Gigante, é dúvida ainda o Adson para a partida deste próximo domingo, depois de amanhã, contra a equipe do Flamengo. O jogador segue no CT Moacir Barbosa, tentando recuperar o seu recondicionamento físico. A última partida do Adson aconteceu no final de novembro do ano passado, vestindo, é claro, né, a camisa do Nantes. Então ele não está bem fisicamente, é um atleta que está sem nenhum ritmo de jogo, segue treinando para tentar recuperar esse ritmo. Então exatamente por esse motivo é dúvida. Chegou aí no Rio de Janeiro só para ter mais certeza daquilo que a gente está falando no dia 19. Ele começou a treinar aí a partir do 22, já está quase 10 dias treinando, mas ainda se entende que o Adson não é uma peça que está pronta para entrar em campo. Então a expectativa é que ele realmente possa vir a ser relacionado apenas na quinta-feira que vem, no jogo que estará acontecendo na Arena da Amazônia contra o Manaus, o Audax, um jogo de fato mais tranquilo. O Adson, que é uma peça que vem para substituir Gabriel Peck, atleta que foi vendido para o Los Angeles Galaxy pelo valor de 50 milhões de reais. Uma boa peça de reposição. Deixe a sua opinião nos comentários. Chega com certa moral pela boa parte da torcida vascaína e com essa responsabilidade de suprir um setor muito carente, que hoje é o setor ofensivo da nossa colina histórica. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta sexta-feira. Voltaremos na parte da noite e contaremos muito, é claro, né, com a presença de todos vocês. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.